No mundo do noticiário, existe essa prática que é correta. Às vezes se vai dar uma notícia tão forte que às vezes omite as imagens, não mostram as imagens e omite também parte do assunto. E às vezes pede para as pessoas que têm problemas cardíacos que não assista. E às vezes pede às crianças para se afastarem. Bom, na Bíblia, na palavra de Deus, na mensagem do Evangelho, tem algumas aparências com o que estamos falando. Por exemplo, existe assunto tão forte, mensagens, declarações tão fortes, que muitas pessoas irão achar um pouco ridículo, pesado. Mas no Evangelho é assim, não podemos omitir. Até porque o Evangelho não faz mal a ninguém, apenas é uma luz que ilumina e esclarece. Mas há mensagens muito fortes, o que vamos falar aqui neste comentário. Bom, se eu disser para você o seguinte: toda a população mundial, todos os seres do mundo que existe na face da Terra, apenas 25% estão sendo salvos e os demais 75% estão sendo perdidos. Ora, aí muitos irão achar ridículo, mas é exatamente isso que a parábola do semeador está dizendo. E foi Jesus quem, digamos, citou essa parábola, nos entregou essa parábola, proferiu esta parábola. Então vamos lá. O meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e eu convido você a ficar até o final desse comentário, para você ficar inteirado desse assunto que é tão forte. Então, vamos lá. Apenas 25% dos homens, dos seres humanos, estão sendo salvos pela mensagem do Evangelho. E 75% estão sendo perdidos. É muito forte. Bom, no capítulo 7 de Mateus, Jesus já começou a preparar as pessoas para ouvir essas palavras. Quando ele disse assim: olha, que são poucos os que são salvos, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E disse até que muitos procurarão entrar e não poderão. E já no capítulo 13, ele proferiu essa parábola do semeador. Ele disse o seguinte, que o semeador saiu a semear. A semente é essa palavra aqui, é o Evangelho. E ele disse que uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vamos contar aqui. A segunda parte da semente caiu em solo pedregoso, rochoso. E a terceira parte caiu entre os espinhos. E apenas a quarta parte, ou seja, 25%, caiu em boa terra. Então, começa por aqui. Esta parábola do semeador, ou todas as parábolas que estão escritas ali no capítulo 13 de Mateus, fala exatamente, explica exatamente como o mundo iria receber o Evangelho. Como essa parábola está dizendo que quando o Evangelho fosse ser pregado, como era que o mundo ia receber, como era que o mundo dos homens ia reagir. E durante esses 2000 anos ou mais que o Evangelho está sendo pregado, é exatamente assim que o mundo está reagindo, a maneira que o mundo recebe o Evangelho. E de todos os que recebe, das 4 partes, apenas uma frutifica.
Isso é uma coisa muito séria, muito pesado, mas é uma realidade. Então vamos lá. Isso aconteceria e está acontecendo entre os dois adventos. Desde quando Jesus subiu para o céu até o dia em que ele vai voltar para arrebatar a igreja, o evangelho é pregado, a semente é semeada no campo. E no capítulo 13, versículo 38, o próprio Jesus explica dizendo que o campo é o mundo dos homens. Ou seja, o evangelho, a semente, é semeada no coração dos homens. E ele reage, ou eles reagem. Como assim? Então, vamos lá. Jesus, ele mesmo interpretou a parábola, explicou o que era que iria acontecer e o que está acontecendo agora mesmo. Então vamos lá. A primeira parte é que o semeador semeou, a semente caiu à beira do caminho. Aí Jesus disse que isso significa aquelas pessoas que escuta, ouve a mensagem da salvação e depois eles esquecem. Ou seja, é a indiferença. E Jesus disse claramente que é o diabo que vem e arrebata a mensagem do coração dele. Olha que coisa terrível. O diabo, ele luta para fazer você esquecer aquilo que você ouviu. E isso está acontecendo. Essas são as que foram semeadas à beira do caminho. Bom, e a segunda? Que caiu em solo rochoso, o chão duro, pedregoso. Jesus interpretou dizendo que são todas aquelas pessoas que ouvem a mensagem do evangelho e até aceita, mas demora pouco. Depois eles veem que a coisa não é muito fácil, não é tão fácil assim. Mas em vez deles perseverar com as circunstâncias, vencendo as circunstâncias, as perseguições e a dificuldade, eles abandonam a fé e não querem mais seguir a Cristo como se prontificaram. Então aqui a segunda também não frutificou, não deu resultado. Ouviu o evangelho, escutou, mas não permaneceu. Bom, e a terceira parte, o próprio Jesus interpretando, é a semente que foi semeada entre os espinhos. E Jesus interpretou que são aquelas pessoas que ouvem a mensagem do evangelho e aceita e vive o evangelho, mas eles vivem o evangelho misturado com os maus costumes malignos. Eles misturam a palavra de Deus com o paganismo. Eles vivem uma vida cristã misturado com a fascinação das riquezas, com a avareza e com as demais más influências do mundo. E aí é como os espinhos que sufoca a mensagem da salvação neles. E Jesus disse que essa terceira parte também não tem resultado. Olha, isso significa claramente que mesmo aquelas pessoas que já receberam o evangelho e se dizem cristão, elas têm que entender que a salvação, a mensagem do evangelho, o viver cristão não é de qualquer maneira. Deus não aceita viver o evangelho de Jesus Cristo da sua própria maneira ou de qualquer maneira que o mundo entende aí. Não, não. E finalmente com isso, a terceira parte também não deu resultado. E agora, Jesus falou da quarta parte.
Então, ele dividiu aí o mundo em 4 partes. E apenas essa última parte ele diz que o semeador semeou e a semente caiu em boa terra. Ou seja, ele explicou que são aquelas pessoas que ouvem o evangelho da salvação, aceita e passa a viver uma vida cristã, passa a seguir a Cristo da maneira que Deus quer mesmo, da maneira que o Evangelho ensina mesmo, não é misturado com nada. E ele diz que esses aí frutificaram, deram frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E esses que aceitam o evangelho, que são cristãos de verdade, Jesus dividiu em 3 partes. Uns são mais vagarosos, mas são cristãos, produzem poucos. E outros são mais fervorosos, produzem mais um pouco. E outros são altamente, extremamente fervorosos, pessoas realmente que se sacrificam e produzem muitos frutos. Então, aqui está. Foi o que falamos a princípio. Todo mundo que tem ouvido o evangelho desde os primeiros tempos da era cristã até o último dia em que o evangelho vai ser pregado, de todos os que ouvirem, apenas 25% se salvarão e os 75% se perderão. Isso é muito forte, mas aí está a parábola do semeador, que não é um teólogo que está interpretando, não. É o próprio Jesus, foi o próprio Jesus que interpretou as 4 maneiras que o mundo está reagindo à mensagem da salvação. Um não deu resultado, o segundo não deu resultado, o terceiro também não deu, apenas a 4ª parte é que deu resultado. Isso é muito forte falarmos assim, mas aqui está a parábola do semeador. Eu tenho certeza que você que ouviu essa mensagem não foi prejudicado com nada, mas certamente você se despertou, você ficou pasmo, e você agora vai procurar saber de que forma você está vivendo o evangelho que você já ouviu e está acostumado a ouvir, de que forma você está ouvindo. Então aqui está. Muitos procurarão entrar e não poderão. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que entram por ela. Bom, eu espero que eu tenha lhe ajudado com esse simples comentário. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva nesse canal e envie essa mensagem para mais pessoas, para que essas pessoas também recebam esta mensagem. Eu agradeço a você que ficou até o final desta gravação. O meu muito obrigado e que Deus te abençoe ricamente.